A cidade não é apenas um destino, mas a maior encruzilhada da história da humanidade. Nós viemos por terra, desde Portugal, cruzamos fronteiras em mais de 13 países para chegar em uma das cidades mais importantes da Rota da Seda. Muitos vêm até aqui para ver a grandiosidade da Mesquita Azul ou se perder nos aromas do Gran Bazar. E nós vamos te mostrar tudo isso. Inclusive as joias escondidas, como a Mesquita Rustem Pacha, que nem todo mundo encontra. Mas a nossa missão em Istambul hoje é ir um pouco além. Tem que achar a porta certa. Isso aqui não é turístico, isso aqui é... Olha as portas, que jeito que era, né? Decidimos procurar os vestígios dos antigos mercadores que faziam esse mesmo caminho há quase 1000 anos atrás. E o que nós encontramos não costuma ser tão bonito e instagramável como nos guias de viagem. Escondido no caos do centro da cidade, existem restos dos antigos caravansarai da Rota da Seda. Antigos hotéis que abrigavam os primeiros viajantes que se aventuraram entre Ásia e Europa, quando tudo era mato. Um lugar onde o silêncio de séculos ainda protege os segredos de quem cruzava o mundo, sem saber se algum dia voltaria para casa. Eu sou o Richard. E eu sou a Lana. Estamos fazendo uma viagem sem data de volta por uma das rotas mais antigas de todo o mundo. Vamos viajar de Portugal até a China por terra, passando por mais de 25 países sem usar avião. Seja bem-vindo à websérie Rota da Seda. Salve família! Finalmente agora vamos poder conhecer e mostrar a Turquia para vocês como a gente gostaria, né? A gente teve uns problemas aí, você viu o vídeo anterior, mas a gente já está conseguindo resolver quase tudo e tem uma novidade. A gente conseguiu receber, gente, uma encomenda da Galápagos. A Galápagos, aqui em Istambul. A Galápagos não entrega na Europa, gente. Então vocês imaginam o que foi para receber isso. A Galápagos estava querendo mandar um lançamento que vai ter aí no ano de 2026. E para chegar até aqui, a gente tem que agradecer também o Pedro e a Bruna, do Abraço e a Trip, né? Eles foram pro Brasil, trouxeram uma encomenda pra gente e enviaram lá de Montenegro para chegar aqui na Turquia. Então, olha só que maravilha. Primeiro a gente tem aqui essa corta-vento, né? Ela é uma corta-vento bem fininha, então se você amassar ela aqui, ela fica... Ocupa pouquíssimo espaço. Pouco espaço na mochila. Ela é perfeita para quem gosta de trail running, fazer corrida de trilha, né? Então, essa vai ser nossa companheira, principalmente quando eu quiser fazer exercício ou quando já o inverno já estiver passando, né? Vai ficar só aquela garoinha e essa daqui é perfeita. Perfeita. A prova de chuva, vento, do jeito que a gente precisa. E também veio essa térmica, gente. Essa térmica eu vou até usar hoje. A térmica geralmente a gente coloca por baixo da roupa, né? E olha esse material aqui. Ela tem essa... Tecnológia. Esse daqui, gente, se eu não me engano, ainda nem lançou no site da Galápagos. Então nós estamos sendo o quê? A gente tá privilegiados. Né? Vocês também podem ter aí seus produtos da Galápagos com 10% de desconto entrando nesse QR Code aqui, ó. Entrando no QR Code, você já vai conseguir o nosso link de desconto, que é Vida de Mochila. Você usando esse aí, você vai conseguir 10% de desconto em todo o site da Galápagos. Se alguém perguntar pra vocês assim, Richard, 2 dias dá pra conhecer Istambul? A primeira coisa que você vai falar é que o cara é maluco, né? Porque cidade gigantesca, mais de 16 milhões de pessoas. É a maior cidade que a gente está visitando desde que a gente começou essa nossa presepada na Rota da Seda. Sem dúvidas. E assim, gente, se quiser conhecer só os pontos turísticos principais, sim. Mas se quiser viver um pouquinho da cidade, 2 dias, difícil. Então o que a gente vai fazer? No vídeo de hoje a gente vai fazer rolê de conhecimento, né? Primeiras impressões. Vamos passar em alguns lugares que a gente marcou no mapa aqui, que a gente tem vontade de conhecer. Que são rolês onde a gente não gasta muito dinheiro, mas a gente vai falar de preço um pouco para vocês. Só que a gente vai ter outros vídeos também. Então a gente meio que vai dividir em outros temas para a gente ir conhecendo Istambul aos poucos, do jeito que tem que ser. Exato. Aqui a ideia vai ser mais sentir a cidade hoje. Sentir aos pouquinhos, sabe? Colocar o pé na água. E não ser atropelado, né? E não ser atropelado, que dá tempo até atrás. E pra gente começar esse rolezão, primeiro a gente tem que deixar o bucho cheio, né? Então vamos caçar um lugar aqui pra gente
tomar um café da manhã. Na real, não vai ser nem um café da manhã, já dá para ser almoço. Agora é mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã. Eu já tô com fome de almoço. Não, mas vamos combinar também que o café da manhã aqui é um almoço, né? Tem bastante coisa aqui. A comida na Turquia é um capítulo à parte, né? 5, 6, 7 anos atrás, provavelmente você vai falar: nossa, a Turquia era muito barato, comi muito barato e tal. Meus amigos, mas hoje, em 2026, a realidade é um pouquinho diferente. Então, a gente também vai colocar um pouquinho de preços aí de comida para vocês verem o quanto as coisas mudaram, né? O país está passando por um período de inflação muito alta. É uma das maiores inflações aqui da região, então os preços estão subindo muito rápido. Então, muita coisa está mudando aqui em 2026. E agora a gente está num bairro aqui próximo a Galata Tower, escolhendo. E esse lugar aqui, ó, a gente já tinha visto, ó, o cardápio recheado, que é o Bilis Kebab. E vocês acham que isso daqui é tudo, gente? Ó, é a opção que não acaba mais. Esse aqui tem bastante opção. E da outra vez que a gente veio aqui, eles deram uns acompanhamentos, então estamos na expectativa disso acontecer mais uma vez. Vamos sentar? Bora? É que antes de vir pra aqui, pra Turquia, eu tava tentando aprender um pouco de turco. Porque como a gente vai passar 3 meses aqui, eu falei, vou aprender ali um pouquinho, né, pra me enturmar um pouquinho melhor. Gente, que língua difícil. Meu Deus do céu, é uma língua que elas só vão juntando o final, sabe, da palavra. Então, eu vou deixar aqui um exemplo que eu vi no Instagram de uma página que ensina turco, né. É muito difícil. Oi, gato, tudo bem? Tudo bem? E é muito difícil. E uma coisa também que eu estava aprendendo era que a língua turca, ela é muito poética. Então, por exemplo, chegou o nosso chai. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. E a gente acabou de falar obrigado. E, inclusive, tem 2 formas de falar obrigado. Tem teşekkürler, que é tipo obrigada. E também tem teşekkür ederim, que é tipo eu te agradeço. Que é como um negócio mais da alma, sabe? Tipo, eu te agradeço. Achei isso muito... E tem um que eu achei muito fofo, que é o bom dia. Bom dia, na tradução literal, não seria günaydın, que é o que as pessoas falam. Seria tipo iyi alguma coisa, que eles não usam tanto, esqueci como é que fala. E günaydın significa dia iluminado. Então você está desejando, ou você está falando para a pessoa, tipo, dia iluminado, dia está iluminado, ou que a pessoa tenha um dia iluminado. E eu achei... Ixi, Maria, o gato. Tá aí. Tá aqui. E eu achei isso muito bonito, tipo, muito poético. Tipo, tem um dia iluminado, sabe? Achei isso muito bonito. Achei isso... Mas é difícil de aprender, então não sei se vai rolar. Você quer ir no colo? E quando você for em qualquer padaria, coisa que você mais vai ver, os gatos não tá também, claro. Mas vai ter aqui o famoso chai, né? Chaizinho no copinho turco, que é esse copinho aqui com a cinturinha de pilão, digamos assim. E eu decidi pegar aqui, ó, um Turkish Coffee, o cafezinho turco. Se vocês viram nossos episódios na Bósnia, é aquele jeito que eles fazem, com a borra e tal. Mas no vídeo de comida de rua, quero mostrar com mais detalhe pra vocês. Mas é o mesmo que eu tô tomando lá na casa também, é o que eu compro e tomo todo dia. E tem uma coisa que eu quero muito fazer aqui, que é fazer a leitura da borra, viu, amor? Né? Dia eu vou querer fazer a leitura da borra. Mas explica o que é leitura da borra. Leitura da borra. Como tem muita borra de café no fundo do café turco, ficam... Não, esse daqui é meu chá. Fica algumas imagens, digamos assim, alguns formatos no fundo da xícara. Então, quando você termina de comer, você mostra, de beber o café turco, você mostra para alguém que sabe ler, fazer a leitura desse café, e aí a pessoa fala o seu futuro. Então, é que nem a gente leu as folhas de coca na Bolívia, esse daí é ler a borra de café na Turquia, né? Quando a gente fala que é um banquete, gente, olha isso daqui, ó. Que coisa maravilhosa, né? Um vinagretezinho picado de cebola, pimentão, incrível, saladinha. Salada, gente.
Baba Esse daqui ganoush. é baba ganoush, batata com umas pimentinhas. E esse daqui tá parecendo beterraba com cenoura, né? E o Richard pegou, tipo, um kebab. Esse aqui é um Mostra aí. kebab de carne de cordeiro. Deixa eu abrir ele aqui pra ver. Unboxing. Tá bem, dá pra ver a carne de cordeiro aqui. Ai, não sei se vai dar pra ver tanto bem. E aqui também vem uns pãozinhos que a gente pode ir envelopando. Envelopar com todos os acompanhamentos. E o meu, gente, é o que no Brasil muitas pessoas chamam de ovos do purgatório, que é molho de tomate, ovo mexido, com pimentão, essas coisas. É muito bom. Então é por isso que a gente deixou pra tomar um café da manhã com almoço, porque é muita comida. Então a gente acaba fazendo 2 refeições aqui na Turquia, né, amor? Nossa, gente, Bom, né, amor? o tempero é surreal de gostoso, assim. Surreal. O jeito que eles temperam a carne é muito bom. Eu fico pensando em fazer churrasco brasileiro, carne brasileira com tempero turco. Olha, aqui tem um mapa de Istambul e a gente já consegue ver os 3 lados de Istambul. A gente tá nesse miolo aqui. Essa parte aqui é o chifre de ouro que eles falam, né? E aqui são lados europeus. Já desse lado aqui é o lado asiático, né? Então aqui tem uma ponte que liga o lado asiático. E esse aqui é o Estreito de Bósforo, famoso, né? Então aqui ele vai ligar no Mar Negro, que é um mar que fica no meio da Europa, né? Então aqui é a única ligação, vamos dizer assim, marítima que tem com essa parte de Ucrânia, Romênia, Bulgária, Geórgia, né? Então o Mar Negro é muito importante para comércio, né? Transporte aqui na região. E aqui na parte de baixo, isso aqui vai conectar com o Mar Mediterrâneo, né? O Mar Mediterrâneo dá para ir para o Atlântico e tudo mais. Então, uma região muito importante aqui, geograficamente, né? E também, além da Ásia e da Europa, se você for olhar aqui para baixo na Turquia, já está o Oriente Médio, né? Então, uma cidade que conectava o mundo, vamos dizer assim, naquela época, né? Muito interessante ver esses lados de Istambul. A gente vai conhecer um pouquinho desse miolo hoje e aqui também. A gente vai andar nesses outros lados. Mas como eu falei, a cidade é gigante, né? Então tem aqui Balat, que é um outro bairro gigante, Feit. Tem aqui Beşiktaş, né? Tudo isso são lados da cidade. Vamos ver um pouquinho desses dois. E no próximo vídeo a gente deve dar um rolê aqui no lado asiático. Acabamos de pagar a conta aqui. No final deu 900 liras turca. A gente já tomou mais 2 chá. Então... refeição completa aí. Nossa. Agora estamos prontos para nossa caminhada. Pronto, eu tô aqui rezando pra conseguir andar. Nossa, eu tô assim, ó. Nossa Senhora. Ai, meu Deus, amor. E tem que ficar veaca, que toda hora você acha que vai ser atropelado. É treino pra quando chegar na Ásia, amor. 2 grandes tristezas em ser viajante. 1, não ter uma casa pra poder comprar coisas e deixar as coisas. 2, não ter como carregar também, porque, gente, eu amo tapetes. Os tapetes é mal da hora aqui. Nossa Senhora, lá dentro! Nossa! Já falei pro Richard. O Richard já teve que me prometer que quando a gente tiver o sítio, a gente vai ter que voltar pra Turquia. Turquia e Bolívia. Não vamos nem entrar, porque depois aparece o cara e fala, aí, tá filmando aí, tá afim de um tapete? Tô! E ainda Não vai posso, explicar pro mas cara tô. que a gente vive numa mochila, que a gente mal É. consegue carregar uma camiseta nova. Imagina tapete. Pois é. Outro dia a gente passou aqui, que era fim de Postais. semana, tava tudo cheio aqui, agora tá bem mais vazio. Nossa, tem um em 3D? Que é isso? Olha isso. Ah, aqueles negócios agora, aquelas carteiras de criança Eu sei, que ficava mas mexendo assim. O que é esse daqui, Richard? Ah, é o Basílica? É o Basílica. É o Basílica. Não sei se é o Basílica, mas é um canhão. Ah, é o Basílica, amor, com certeza. Pra quem não Nossa. sabe quem é o Basílica é o famoso canhão que foi usado para derrubar a muralha de Constantinopla na conquista da cidade no Império Turco Otomano. Que da hora. Nossa, muito diferente esse cartão postal, eu nunca tinha visto assim.
Cara, tapete bonito, né? Falar pra vocês, a temperatura mudou bastante aqui. Quando a gente chegou, tava fazendo 0 graus, 1 grau. Teve um dia que fez -2. E agora já tá tipo 10 graus, 11 graus. Então, eu mesmo agora, ó, tô só com a térmica, uma calça. Nem gorro eu tô usando, tá de boaça. O clima já mudou muito. Bizarro como Não, muda e eu tô rápido. usando óculos de sol pela primeira vez desde a Albânia. É. E a nossa segunda parada do dia vai ser nesse prédio aqui, porque parece que é um centro cultural. Pelo que a gente estava vendo, é uma exposição de arte islâmica que vai ficar aqui até o dia 28 de fevereiro. Então, se você estiver chegando em Istambul, até essa data aí, você ainda pode pegar um pouquinho dessa exposição. Como é algo temporário, eu falei, Lana, a gente está aqui pertinho, vamos lá ver como é que é. Toca aqui? Acabamos de sair aqui de uma exposição de arte com caligrafia, porque a língua árabe, né, que é a língua do Islã, ela tem muitas formas, é muito arredondada. Então eles pegaram vários como se fossem os salmos da Bíblia, né, que são os Corão, do Alcorão, que eu esqueci, as sonatas do Alcorão, e eles fizeram desenhos e formas com essas sonatas. E ficam desenhos lindíssimos e belíssimos, e nossa senhora, é apaixonante, assim. Aí o Richard até perguntou, tem alguma coisa com o nosso alfabeto que também dá pra fazer isso? Eu falei, dá pra fazer a caligrafia mais bonita, mas eu acho que esse nível de arte dá pra fazer, mas não é tão comum de ver, que nem aqui com a letra, né, árabe, o alfabeto árabe, que é muito mais usado. E essa exposição que a gente veio aqui é uma exposição temporária, não é um ponto turístico onde você vai vir. A gente descobriu essa exposição através de um perfil que dá um pouco de notícias e acontecimentos atuais de Istambul. Então vou deixar esse perfil aí, caso vocês queiram acompanhar, se estiver vindo para cá, que aí vocês podem ver eventos, coisas que são além dos pontos turísticos tradicionais, né? Foi uma experiência bem interessante. Até porque nós éramos os únicos estrangeiros que estavam aqui, eu acho. Nem tinha cartaz escrito em inglês e tudo. Deixa que ler. Não tinha escrito nada em inglês, então era só a gente e é isso. Mas foi muito legal, gostei demais. Agora a gente vai descer a escada aqui para começar a fazer a passagem na ponte. A gente vai para o outro lado europeu ainda, não é o lado asiático, só lembrando. Vamos para o outro lado, o Corno de Ouro. Aí tem essas passagens subterrâneas, que é cheio de comércio, tranqueira. E foi aqui que a gente achou o remédio para a cerveja da outra vez. Se quiser eletrônico, essas coisas, mas não recomendo comprar esse tipo de coisa, eletrônico, câmera. Para vocês terem noção, o iPhone da Turquia, tipo assim, o valor do iPhone é um dos mais caros do mundo, porque o imposto para eletrônico importado aqui é muito alto, tá? Então aqui é melhor para você comprar comida, tapete, essas coisas. Eletrônico importado, melhor não. Até aquelas filmadoras, nossa! Ó, amor, aquelas Polaroid antigas. Da hora. Olha, descartável até. Essa aqui tá voltando pra moda, ó, a descartável. E essa aqui também tá voltando pra moda, viu? Cybershot. Uhum. Essas aqui parece que tá em bom estado, esse pá até funciona. Ah, você acha que eles estão vendendo funcionando? Os adolescentes estão comprando. Rosinha
Instagramável. 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 Nossa, vou ter que lançar um óculos escuro mesmo. Caramba. Aqui nesse miolo já tem uma doca, né? Tem bastante restaurante, pessoal pescando aqui. E aqui, pelo que a gente estava vendo, também saem os ferries, ó, que vão pro lado asiático. Você pode pegar aqui. Porque a gente tem que pensar, nós temos que pensar que como Istambul está dividida ali em 3 partes, que está cortando pelo rio, então eles têm ferries que são transportes públicos, que você paga ali o valor de um ônibus e você cruza pro outro lado, entendeu? É bem interessante. A gente vai pegar quando a gente for pro lado asiático, né? Isso. E aí também tem os tours, né? A galera que pega para ver o passeio no Bósforo, para ver o pôr do sol e tal. Tem um jantar romântico no Bósforo, no bar. Tem cruzeiro, com show, música. Mas você pode só pegar o bilhete de transporte, que é o que a gente tem, que é aquele cartãozinho vermelho, e ir de um lado pro outro aí, sem pagar tanto. Sem ser a parte turística, né? Aquele lá eu acho que é um cruzeirão, ó. Tá vendo que ele tem... Não sei, pode ser um ferry também, né? Ferry, mano. É. Acho que pode ser um ferry também. Não dá pra saber direito aqui ainda. Acho que os cruzeiros são menores. Caraca. A galera pescando aqui. E eu ouvi dizer também que se tiver um dia bom, um dia que tem pôr do sol, ei, motorzão velho, é um bom momento para você ver o pôr do sol no Bósforo, né? Então quando der umas 5, 6 horas aí, quando tiver o sol caindo, você paga o bilhete para ir ou do lado asiático ou pro lado europeu, ou vice-versa, né? E aí você vê, vamos dizer assim, o pôr do sol do Bósforo. Böyle bir aşk gördünüz mü dünyada? Ne geçmişte ne de bundan sonra. Arasalar bulamazlar rüyada. Görünmez yazılan yazdım kalbime. Aqui na parte de cima você vai ver bastante gente pescando, né? Tem sempre gente pescando aqui nesse miolo da ponte. Na parte de baixo da ponte tem como se fosse uns restaurantes aqui, meio que de doca, né? Você pode ficar tomando um café, vendo a vida passar. Mas hoje a gente quis ver aqui um pouquinho da galera pescando. Vamos passar por cima. Tá vendo a isca? Deve dar muito peixe aqui, viu? Você imagina, aqui é a conexão de 2 oceanos. Então deve ter muito trânsito marinho, vamos dizer assim, né? Olha aqui, você consegue ver a mesquita lá no fundo? 6 torres. Agora a gente vai conhecer um dos lugares mais emblemáticos aí de Istambul. Istambul, como a gente falou, centro de comércio, é o maior, vamos dizer assim, centro de comércio da Rota da Seda do mundo. Séculos, né? Séculos. Eita! Eita, pô, ambulância. Se vocês verem essa mesquita aqui, ó, é uma das grandes mesquitas de Istambul. E esse mercado que a gente vai estar agora é um mercado de especiarias, também conhecido como mercado egípcio. Ele foi construído para ter dinheiro para manutenção dessa mesquita aqui. Eita, ó. Oi, Chico. Potinete ali. Confusão, gente. Caos, gente. E esse mercado é conhecido como mercado egípcio porque ele vendia principalmente temperos, especiarias que vinham do Egito
quando o Egito ainda fazia parte do Império Otomano. O Império Otomano foi tão grande que ele expandiu e ele pegou parte do Egito também. Então naquela época, como o Egito fazia parte, eles pegavam e vendiam os principais temperos que vinham de lá aqui. Por isso que ele ficou conhecido também como o mercado egípcio. Mas vamos ver na prática. Ó, ali tá a data certinha, ó. Começou a ser construído em 1597, terminou em 1664. Meu pai. 100 anos de construção. Ai, ó o cheiro. Meu Deus. Ó, que maravilha o teto desse mercado, né? E a gente não tá... Esse aqui não é o Gran Bazar ainda, tá, gente? Esse daqui é o mercado egípcio que o Richard falou. Então é menor, mas olha o cheiro. Que é especiarias, né? O que eles mais vendem é temperos. Tá com cheiro na alma. Você tá sentindo isso? Chás. Nossa, que delícia. Olha esse teto, cara. Que coisa mais linda. Esse mercado funciona não é só na parte de dentro, essa parte de dentro não, também tem a parte de fora, ele é todo cercado, porque todo lado vai ter as barraquinhas, vendendo de tudo. Ó, o pessoal já experimentando um chazinho aí. E agora ele nem tá tão lotado não, mas eu vou colocar uma imagem para vocês verem como é que tava esse mercado aqui no final de semana que a gente passou aqui. E olha só essas lâmpadas turcas, coisas mais maravilhosas. Olha isso. Tem até oficinas para você montar a própria lâmpada turca. E claro, os olhos gregos também, né? Que na verdade são olhos turcos ou gregos. Aí você escolhe a guerra que você quer, o lado que você tá, né? Se é olho turco ou olho grego. Eu tenho até um no meu colar, mas eu falo que é olho turco. Ele acertou a cara do Brasil. Já? Já lançou um acertaram, português? já meteram um Brasil. O povo aqui é desenrolado, né? Na hora de vender, fala 10 línguas. Gente, os turcos são os melhores vendedores do mundo há séculos. Assim, eu com certeza vou levar um puxão de tapete deles alguma hora. Com certeza. O foda é isso também, a gente não acaba que não compra muita coisa porque estamos viajando no mochilão, né? Talvez uns docinhos, uma coisa do tipo. Deixa que eu ler. Agora é o seguinte, a gente tem uma missão aqui pra gente que tá viajando na Rota da Seda, que é achar um dos caravansarais mais antigos aqui de Istambul. O caravansarai era como se fosse uma hospedagem para quem percorria a antiga Rota da Seda, né? Então era um lugar onde eles entravam com os camelos, podia passar mais tempo ali, fazer um dinheiro, um hotel, como se fosse um hostel. Não. Um hotel, vai. Um hotel, vai, porque naquela época não tinha tanta coisa, mas uma coisa mais focada nos viajantes da Rota da Seda. Era focado nos comerciantes da Rota da Seda. Não, os viajantes, porque ninguém viajava a Rota da Seda se não fosse para comerciar. Ninguém fazia por aventura. Então não era turismo. Então vamos procurar isso, que é uma informação que isso também não é um lugar tão turístico, tá? É um lugar mais de pesquisa mesmo, que a gente procurou e achou. Então vamos nessa muvuca aqui que está mais ou menos uns 800 metros caminhando por aqui. Vamos ver se a gente acha esse lugar. Aqui já começa, ó, tecido, vestido, que já é uma parada de comerciante daqui da Turquia mesmo. Já não tem tanto, já não é tão turístico assim.
E apesar de estar meio perto, né? Você não vai ver mais vendendo tanto souvenir e tal. É mais coisa para comerciante mesmo. Se fosse, sei lá, um Brás, uma 25 de março, talvez. Lá em Goiânia, Campinas. E vamos caçando aqui no meio da multidão, viu? Tome, gente. Imagina no fim de semana. Nossa senhora. Ah, vamos virar à direita aqui nessa confusão. Oh, kebab. Teşekkürler. Like this. Nossa, cada tecido lindo, cada hijab maravilhoso. As calças também. Ai, quase escorreguei. A gente acabou de achar aqui a entrada, ó, do Yuk Valid Han. Desde 1651. Imagina isso. Esse prédio. Vamos entrar lá, amor. Vamos ver o que é. E agora, claramente, o Mercadão engoliu, né? Esse Essas caravansarai. camisas de futebol, tá custando 2 100 euros. Muito barato. 2 euros. Pernebate. Sobe aqui, ó. Ah, sobe aí? Dá pra subir? Aqui, ó. Caraca, que da hora, vai aí. Vamos xeretar. Nossa. Então, além do RAM, tem essa coisa, tem um lugar aqui que dá pra ir no telhado. Vamos ver se a gente acha aqui. Esse daqui dá pra ir no telhado? Dá. Vamos tentar achar. Vem ali. Essas aqui tá trancada. Ainda não achamos. Eu não sei se dá pra subir, não. Dá, amor. Eu tenho que achar a porta certa. Isso aqui não é turístico, isso aqui é a rolê. Os caras perguntaram, né? Tem que pagar de doido. Desculpa, sou gringo. Qual que é na porta? Bom, a maioria tá com cadeado. Isso aqui não tá, ó, cadê? Ah, eu sei, mas... Ah, sei lá, vai que tem alguém aí almoçando. Olha a estrutura disso aqui. Ó, dá pra ver umas partes da estrutura antiguíssima. Que isso? É pra onde? Vai lá, eu acho.
A gente andando aqui de curioso no Caravansarai, viu o senhorzinho moldando. Aí ele viu que a gente tava curiando. Aí ele, entra aqui pra vocês verem pertinho. Na mímica, né? Olha as portas aqui, o jeito que era, né? Tá com aquele de totó. Aí abre alguém na porta. Nossa, tem umas passagens secretas aqui. Que doideira. É enorme. Se você voltar no tempo e imaginar esse caravansarai funcionando na Rota da Seda, provavelmente cada porta dessa seria um quarto. Ó, já estão marcadas aqui ainda, 55, 54. Bom, o rooftop, pelo que eu tava vendo aqui, aparentemente virou uma cafeteria. Viu o vídeo velho, né? Richard viu um vídeo de 8 anos atrás e falou, não, tem esse rooftop. Aí eu fui ver a data e falei, Richard, 8 anos. Acontece. Tudo mudou. Acontece nas melhores famílias. Vamos ver como é que é essa cafeteria aqui, ó. Parece que uma novela foi gravada aqui, ó. Ah, então é uma... Não é? Olha, novela turca. Nossa, que bonita. If you want, you can change the place. I said, however, you can make. Oh, nice. They're so nice. They're such a sweet people. A TVzinha funcionando. How you prepare your coffee? Yeah, good. Check it out. Alô, jovens? Antigamente era assim que... É assim que a gente ligava pro povo. No orelhão era assim ainda. Esse barulhinho do telefone é maravilhoso. Ainda tinha alguém que pegava a linha ainda pra curiar a sua conversa. Verdade. Minha mãe adorava fazer isso. Sério? Que Minha mãe sacanagem. já escutou umas conversas minhas, já quando era pequena, eu ficava adolescente. Desliga o telefone, mãe. Hans são esses como é? Caravansarai. Caravansarais. Hans é um nome em turco, né? Pro caravansarai desses hotéis. Que loucura! Olha. Sekreterlikler bir adam olarak sekreterlik davranmış. Vermem gerekiyor. Neyse. Ai, a gente viu o cara fazendo isso daqui agora. Caramba! Ó, ele é todo assim. Aqui no pátio ficava camelo, ficava tudo estacionado. As carruagens com as mercadorias. E aí a galera ia fazendo as mercadorias também aqui nas oficinas e aí vendia tudo nos outros mercados ao redor. Deixa que ler. Sadece aşık geldi, değil mi? İran konsolosu. İran konsolosu. Evet. Deixa que ler. Afiyet olsun. Esse cafezinho especial aqui a gente vai agradecer ao Josué Fontalva, que está no nosso clube de membros, apoiando a gente com R$5 por mês, que é o nosso cafezinho de viagem. Agradecer também aí por ter dado a ideia, que agora sempre que a gente puder, a gente vai pegar um membro da nossa lista e agradecer pessoalmente quando tiver tomando os nossos cafezinhos daqui até a China. Valeu, Josué. Aqui o cafezinho já foi mais caro, né? Café e o suco foram 350 libras. Ali fica bastante rotativo, né? Porque a galera quer ficar lá vendo a vista. Mas o lugar em si já é muito legal, porque tem uma cúpula assim, é um lugar histórico. Um caravansarai urbano de 1600 de bolinha aqui em Istambul.
E aqui dá até pra ver o outro caravansarai daqui de cima. A gente vai fazer um take aqui pra vocês. Um take do take. Pra vocês verem o tamanho. Cada cúpula dessa aqui, como se fosse um quarto, vai. Um corredorzão. E o meio fica aberto. Ó, vou mostrar pra vocês um outro RAM aqui, ó. Se vocês olharem essa parte de cima aqui da estrutura, você tá vendo que ela é bem mais antiga, ó. Essa é a estrutura de mais um dos RAMs. O Buyuk RAM aqui, ó. Olha o tapete. Tapete. Esse aqui tá do lado também, então eles meio que devia ser junto. Olha só a estrutura. Esse aqui, tipo assim, o hall dele é enorme, né? E ali é a mesma coisa, ó, a estrutura. Na parte de cima, quartos também, e tinha essa parte aqui do meio. Então você imagina a galera chegando nas caravanas de camelo, carregando tempero, tudo. E até por isso que aquelas entradas ali são mais altas, ó. Que era para entrar as caravanas. Por isso que tem essas portas bem grandes. Olha aqui como é a parte de fundo, aqui como é. E como vocês podem ver, até os dias de hoje é usado para comércio, né? Então meio que não mudou tanto assim, né? E uma coisa legal desses caravansarais, né, que eram essas caravanas, aqui também tinham oficinas. Então vinham pessoas de várias partes da Anatólia, né, dessa rota da seda, para aprender a manusear ferro, a tecidos, a tecelagem e que não sei o que. Então ficava algo bem... uma escola junto com o hotel. Achei bem legal. E ainda existem esses comércios ali dentro. É como se fosse uma viagem no tempo. Se você fechar o olho e tentar imaginar como é que era muito tempo atrás, camelos, cavalos, as pessoas, as caravaninhas, as pessoas carregando todos os comércios. Que eles deviam carregar. Nossa, imagina se tivesse praga nesses caravansarais. Claro que tinha. Não, imagina quando tinha, porque certeza que tinha. Só que imagina pra desinfetar. Nem porque não tinha um veneninho que a gente comprou esses dias. Não tinha, entendeu? Vinha tudo. Era só queimando as roupas e tacando água fervendo e jogando no lixo. Até vocês querem tem uma curiosidade também, que é a rota da seda. Tinha o bicho da seda que fazia a seda. Tem, né? Tem, né? Até hoje. É, Mas por aqui. ele é originário da China, né? E ele era meio que um segredo, assim, porque a seda era usada como comércio, como moeda, né? Moeda de troca, moeda o de bichinho. troca. Tanto que tinha pessoas que tentavam contrabandear, né? E aí conseguiram pra cá, conseguiram contrabandear o bicho da seda. Pela história que eu vi, parece que ele veio dentro de um bambu, assim, conseguiram... esconderam. Esconderam, só que tipo assim, isso aí era vistoriado também na Rota da Seda, né? Então tinha lá, cada império fazia essa vistoria, principalmente na parte da China, porque era uma moeda de troca muito forte deles, né? E quando conseguiram trazer o bicho da seda pra cá, aí o comércio começou a se misturar, a se fortalecer nessa parte aqui também, na parte do tecido e da seda, né? Especificamente. É muito doido, já tava rolando tráfico já nessa época aí. Inclusive, minha gente, recebemos também essa bolsa aqui da Galápagos, que eu esqueci de mostrar pra vocês hoje de manhã. Ela tem 4 ou 5 bolsos, e uma coisa muito boa dela, que a gente tá no meio dessa confusão, e aí eu lembrei de falar dela pra vocês. É que, ó, eu coloquei aqui um mosquetão nessa parte da mochila e coloquei todos os zíperes presos aqui, então não dá pra abrir. Então, se tiver algum batedor de carteira aqui, ele se ferrou porque eu sou de São Paulo. Mas aí, ó, por dentro, carteira, álcool em gel, caderninho, celular. Não, pochete gigantesca. Gente, gigantesca. Olha o que tem aqui. Tem o coisinho que eu comprei lá do cara, tem cartão postal, um caderno e um hijab. Tem muita coisa, ainda tem mais esse bolso aqui com mais coisas, tem protetor labial, tem protetor solar, tem óculos de grau, tem tudo, gente, tem tudo aqui nessa bolsa e ela fica bem presinha aqui quando eu coloco esse mosquetão e é isso. Esse e outros produtos da Galápagos lá no site com 10% de desconto com o nosso cupom. Eu esqueci de falar de manhã, então estamos repetindo porque vale a pena mostrar essa bolsa. Ela tem outras cores, inclusive, tem verde, tem azul, tem uma marronzinha, uma meio beijinha. Cores maravilhosas, mas já estavam esgotadas porque vocês compraram todas.
E aí eu fiquei com a preta, que foi o que sobrou no final de ano. Mas agora a gente já tiveram reposição das outras, viu? Vale a pena conferir. Meu Deus! Que loucura. Olha isso! Quanta lâmpada linda. Nossa Senhora! E no meio dessa confusão dos mercados tem outra mesquita bem aqui que o pessoal fala que o interior é uma das mais bonitas. Vamos entrar na mesquita e tentar mostrar um pouquinho do interior dela para vocês. A entrada é confusa, ela é bem numa portinha aqui. Sabe que eu tô na Ela já preparação. tá colocando o hijab. Aqui tá falando que a mesquita é de 1561. Meu pai. Vamos fazer 500 anos, amor. Meio milênio. E aqui tá falando das vestimentas. Lana tá de hijab e eu tô de calça. Essa mesquita não paga para entrar. Tá vazia. No meio daquela multidão. Mas as mesquitas normalmente elas enchem em horário de oração. Fora do horário de oração elas ficam mais vazias mesmo. Olha que belezura. E andando por Istambul, o que você mais vai encontrar aqui são mesquitas. A cidade tem mais de 3.000 mesquitas. Então, quando a gente sobe até uns telhados assim, você começa a ver os minaretes assim aos montes. Os minaretes são as torrezinhas ao lado das mesquitas. Torrezinha não, né? As torrezonas, né? Porque algumas são muito altas assim. Tanto que agora mesmo, quando a gente estava passando pelo rio, a gente viu uma outra mesquita lá no fundo, assim, 6 torres gigantes, assim, né? Então, você consegue ver por toda a cidade de Istambul essas mesquitas. Essa aqui eu achei legal porque ela tá bem no meio de uma confusão e você entra aqui e tá uma paz, não tem quase ninguém. E ela foi reconstruída 4 vezes, porque ela passou por terremotos, incêndios, né? Então é uma mesquita muito antiga. Gente, meio milênio de vida, né? Muita coisa aconteceu. E que conta boa parte da história também de Istambul, né? Essa história aí de vai ser destruída pelo terremoto, mas a gente vai lá e constrói de novo e tá aqui no centro também, na cidade de Istambul. Muito bonita, principalmente por conta desses azulejos aí. Os Acho que é a marca registrada dela. É muito bonito mesmo. Mas agora a nossa próxima parada é o quê? O Gran Bazar, o primeiro shopping do mundo. Primeiro shopping do mundo. Primeiro shopping center do mundo. Essa comparação dá porque teve essa primeira estrutura de mercado desse jeito. De reunir assim. várias lojas embaixo do mesmo teto. Acho que é por isso que o Gran Bazar tem tanta essa fama de ser o primeiro shopping center do mundo, né? Mas isso aí é uma coisa meio aleatória, né? O que é o shopping center? Exato. Mas bora lá levar uns golpes agora. Está a mais ou menos uns 400 metros da entrada do Gran Bazar e o furdunço já começou. Vai ver que gente, pra todo quanto é lado, porque o comércio ele não é só também concentrado na parte do bazar, né? Tudo que é ao redor ali é comércio, como se fosse a 25 de março mesmo. É muita gente. E olha que não tá no final de semana, a gente veio
meio de semana para tentar pegar um pouquinho mais vazio, mas não teve jeito não. É muita gente mesmo. A gente tá vendo que tá dando um problema na frequência aí por causa das luzes. Eu até tentei regular, mas não tem muito o que fazer não, gente. Então peço um pouquinho de paciência aí, vamos, que é parte do rolê, essa diferença de frequência aí. Mas vai dizer que quando você tá aqui não tem essa mudança de não, luz. isso é por causa dos FPS aqui da câmera mesmo. Não tem como. E é cultura, a gente pega com essa câmera aqui, fica com esse problema de FPS, pega com o celular também, fica com problema de FPS. Não tem jeito não. Eis que vamos chegando na primeira porta aqui, ó, do Gran Bazar. Ali tá marcando, ó, data 1461. É mole? Uma catraca aqui, como é que é? Igual o outro bazar. Nossa, é uma cidade, né? Vamos por onde primeiro? Segue o fluxo ali, ó. Então. É uma cidade isso, não é? Ixi, quanto ouro. Inxalá. Caraca. Ah, essa é a estrutura do Gran Bazar que a gente imagina. Agora começa. Já estamos engarrafados aqui. Já. Só isso aqui é uma Ué, fila. tem uma fila? Pra comprar A ouro? Paulista aqui já tava entrando na fila sem saber o que é. Nossa, o pessoal tá fazendo câmbio aqui. É. Tem uns tem de ouro É ali. de amor. ouro. Eu acho que é compra e venda de ouro. Olha a fila pra comprar e vender ouro. Compra e venda de ouro, meu pai amado. O povo tem ouro mesmo. Tá achando? Inxalá, amor. Olha as placas de ouro, velho. Isso. Tô chocado. Nunca vi barra de ouro. também não. Barra de ouro do Silvio Santos. Olha a barra de ouro. R$100.000 em barras de ouro, meu amor. Achei que você tava falando valor, não. Nossa senhora. Ah, bom, um detalhe do telhado também, que ele é todo bonitão. Amor, meu celular não fica piscando, viu? Não? Não. Ó, Agora aqui tá melhor, aqui parou de piscar. parou de piscar? Ai, que bom. Eu acho que aquelas luzes lá são mais antigas, essa aqui podem ser mais novas, sei lá. Meu, é muito ouro. É muito ouro. Tudo brilhando aqui, ó. Tô hipnotizado pelo ouro. Gente, o que a gente mais viu até agora foi ouro. Foi ouro. Muito ouro, inxalá. Eu não consigo falar ouro sem pensar em inxalá. Mas e tem a parte, deve ter a parte de comida também. Ou será que é mais especiarias lá? Amor, deve ter, só que isso daqui é uma cidade, né? A gente deve estar na seção de ouro. Tem bastante artesanato também. Quer ir mais pra lá? This is carpet section, this is leather. Deixa aqui ler. Deixa eu ler. Ele falou que é couro? É, leather. Ó, aqui tem um pouquinho de tempero. Tempero. Quer tirar uma foto, amor? Eu e você vestidos de otomanos. Foto otomana? Muito brega, não? Um cara servindo um chai no meio do negócio.
As lâmpadas do Aladim. Uns conjuntinhos de chá, mó bonito. Os bateristas. Flauta. Olha que da hora esses instrumentos aqui. Olha mano. esses pandeiros aqui. Não é pandeiro, não sei, mas olha aqui. Bonito. Merhaba. Tem gaita. Fiquei sabendo que alguém queria tocar gaita. Tentei desistir, foi triste. Subir, descer? Descer, subir, subir. Vamos pra cá. Descer. Estão perdidinhos aqui dentro já. A gente chegou a outra parte aqui, ó. E aqui já tá falando, ó. Old Bazaar, uma parte mais antiga. Acho que aqui as lojas vão dar uma funilada ainda. Elif, I show you. I show you Allah. This is Allah. Yeah, Allah, but with Elif in the middle part. Ah, okay. I see now. Very important. This, yes, Yeah. this. Desconto em turco é indirim. Quando você acha que tá muito caro, você faz assim, ó. Çok, çok. Tipo, muito caro, çok. E aí indirim é desconto. Vamos ver se o Church consegue. Hello. How much is that? This wallet here? This one. Yeah. No. Is this for cigarettes, right? Yes. 1800 lira. 1800 lira. Evet. These are $1,800. 1,000? $1,800. Can I see it? You can see. Is this silver or? Yeah, they're silver. They're handmade. No, I want more fish. What do you mean I can change? Deixa eu ver. You think it's better with generate or just better with Raridade, raridade. 1,000? 1,800 Ok. dollar. É dólares, amor, não é liras, tá? Deixa aqui ver. Não dava nem nada, né, amor? Meu irmão. Ele falou 1,000. Eu falei assim, 1.800 liras. É quanto? 1.800 liras dá 36 Aí eu falei assim, euros. Mas pelo Aí eu falei negócio, assim, ok. O primeiro dá pra tentar negociar. Aí ele falou, dólares? 1.800 dólares? Uma carteira de cigarro? Aí ele falou, não, é de prata, feito à mão. Tá. É bem antigo, bem bonito, mas... Não, mas tá louco? 1.800 dólares? 1.800 dólares. Eu falei, o cara falou, não, colega, aí você pulou do corgo. Pulou do corgo. Gente, tem muita coisa aqui. É muito difícil até saber o que filmar pra vocês, saber o que mostrar. Porque é muita informação. Mas assim, uma coisa que eu achei diferente é que quando eu vi as outras pessoas gravando aqui, eu achava que ia ser um negócio mais de pessoas tentando vender coisa pra vocês. As pessoas estão na paz, né, amor? Ninguém tá abordando a gente, ninguém tá vindo falar nada, a gente tá só andando. Só se você tem que buscar esse desenrolo aí, né? Você tem que estar interessado em alguma coisa, mas na real não é tipo igual o Porto Seguro na balsa, porque todo mundo puxando, não tem nada disso. Não é nada disso. Eu até, inclusive, fui ver uma arte ali feita à mão, muito bonita, dos derviches ali, com a arte de caligrafia. E era bem caro e o cara ficou me explicando que eram as orações, esse daqui é a sonata tal, esse daqui é o Edif. E eu, me explicou tudo. Eu já tinha falado pra ele que eu não ia conseguir levar pelo preço e tudo mais. E ele, na paz, só me explicando ali, me ensinando. E no final ainda falou de nada, porque ele sabia que eu era brasileira. Então eu achei muito fofo. São muito queridos eles. Tô de cara ainda, 1.800 dólares. Eu acho que isso aqui é totalmente fora da nossa realidade. Nós estamos aqui passeando. Totalmente como fora. Se fosse mais um dia, tá ligado? Aqui é lugar dos barão. Dos barão, né, amor? Nosso lugar é lá fora.
Como vocês podem ver, essa parte aqui é bem mais aberta, tem o teto, né, bem maior, o pé direito, mais claro também, porque essa parte aqui onde a gente estava antes, que é essa entradinha aqui que eu acabei de sair, ela é conhecida como Old Bazaar, então é o bazar antigo, é o bazar, digamos assim, original, talvez, que tem a estrutura mais antiga. E essa parte aqui foi revitalizações com o tempo, né, gente? De 1500, 1460, então teve muita construção aí depois, e esse daqui foi como se fosse uma ampliação. É por isso que ele é mais abertão, assim, mais claro. E é muita gente, dia de semana, as ruas em volta do bazar e o bazar, furdunço, do jeitinho que eu gosto. A gente acabou de entrar numa loja de tapete, porque, gente, olha esses tapetes. Coisas mais lindas, né? E aí perguntaram pra gente, de onde vocês são? Não sei o que, a gente falou que é do Brasil, que a gente tá viajando de mochilão, que a gente não tem espaço na mochila. E aí ele começou a mostrar a gente uma coisa mais linda que a outra. O cara já foi abrindo minha mochila, já Aí ele fingindo falou, que ia não, mas colocar. cabe sim, ó. Cabe o tapete sim. Ele enfia um tapete na mochila do Richard, da Galápagos. Aí a gente, não, tem mais coisa em casa. Ele é super simpático. Moço, imagina ter dinheiro pra comprar um tapete desse. Não, e depois a gente ficou fazendo piada, assim. Ele viu que a gente não ia comprar e começou a conversar com a gente da vida, assim. Super simpáticos, assim. Super gente boa. E aí foi legal que ele deu uma aula de tapete. Ele explicou, ó. Os de seda são os mais caros. Não. Ele fala, depende de duas coisas. Depende do material que é usado e da forma que ele foi feito. Isso que vai definir se o tapete é caro ou não. Se ele for feito de seda, e a mão é o mais caro de todos. É o creme de la creme, é o mais caro de todos. Mas se for feito de seda para uma máquina, é bem mais em conta do que se fosse feito à mão. E aí ele foi explicando pra gente, ó, esse daqui é o ponto que é humano, mas é o humano que usa uma máquina. Então ele acaba sendo mais barato do que se fosse realmente à mão. A técnica total, né? A gente ia pedir pra filmar, mas a gente ficou sem graça. Se a gente filmar, a gente é péssimo pra gravar. O cara vai lançar um boleto. E aí, não, eu acho que ele não ia lançar um boleto, não. É só porque a gente realmente não tá acostumado. Isso. É porque tem gente que é super de boa, aberto pra gravar, e tem gente que não gosta. Eu acho que aqueles seriam, porque fala, todo não mundo filma. Vendedores, né? Aí, tipo, a gente tá tentando entender o que... A dinâmica. Porque, tipo, se a pessoa não tá aberta a filmar, não quer, a gente não vai filmar, entendeu? Não, mas a gente também, às vezes, tá querendo viver também e depois contar as histórias pra vocês aqui, que nem a gente tá contando. Inclusive, ele me ensinou como é que fala prazer em te conhecer em turco, e eu já esqueci, porque é muito difícil. Não, é muito difícil. Mas tô tentando. Gente fina, gente fina. Gente fina demais. Ó, saidinha do bazar ali. Uma outra mesquita aqui, que agora a gente vai pegar o tram. Babatas. E vamos pra mais uma mesquita, vamos pro outro lado da cidade. Não outro lado, né? Mas umas 3 estações daqui. E aí, ó, tá chegando o nosso tram. Pra se locomover aqui na cidade, gente, isso daqui salva, viu? Istanbul Kart, 35 cada passagem. E ainda tem como você ver todas as linhas e onde elas param no Google Maps mesmo. Então é muito fácil de usar. É muito fácil mesmo. Agora a gente vai para a Mesquita Azul. E aí a gente poderia andar 20 minutos ou 3 minutos de tram. E como a gente já andou muito hoje, a gente vai de tram. Aos poucos vão aparecendo ali os minaretes da mesquita. Pensa numa mesquita gigante que você vê a 1 km de distância. E aqui, ó, de frente à mesquita tem essa fonte de água gigante. Sempre tem essas fontes de água frente das mesquitas para a galera se limpar antes de entrar para as orações, mas eu nunca tinha visto uma tão chique. Olha só o teto, todo dourado, pintado. Esse que chegamos aqui na famosa Mesquita Sultanahmet, ou Mesquita Azul. Uma vez que o Mohammed, Mehmed, não é? É Mohammed em português, Mehmed em árabe. Isso.
o sultão otomano conseguiu conquistar Constantinopla. Ele chegou e deu de cara com a Hagia Sofia, né, que na época era do maior templo religioso do mundo naquela época. E aí, para rivalizar com a Santa Sofia, ele decidiu construir essa mesquita gigantesca. Quando ele construiu essa mesquita, ele colocou 6 minaretes, que são essas torres, né? E na época, a única mesquita que tinha 6 minaretes era a mesquita de Meca, que deveria ser a mais importante para todos os muçulmanos do mundo. E aí, para corrigir o erro, ele teve que construir mais um minarete lá em Meca. Então a de Meca agora tem 7 e essa aqui continua 6. Ela é um marco aqui de Istambul, né? Uma das maiores mesquitas do mundo. E hoje a gente vai poder entrar dentro dela e aproveitar que a entrada é gratuita. Porque muitas atrações aqui de Istambul são bem caras. Inclusive, para a gente deixar facilitado já para vocês, a gente vai colocar uma lista aqui do lado com o preço das principais atrações de Istambul em 2026. Então dá uma olhadinha nos preços, prepara o bolso, porque se você quiser ir em tudo, você vai gastar muito dinheiro. Hoje a gente decidiu fazer os rolês gratuitos aqui, conhecer um pouco, mas quando a gente for fazer um documentário onde a gente vai contar mais a história de Istambul, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, aí sim a gente deve entrar nessas... Tirar o escorpião do bolso. Tirar o escorpião do bolso, porque aí a gente vai fazer um documentário bem feito para vocês. Agora vamos conhecer essa mesquita por dentro. E essa mesquita, no final das contas, ela acaba sendo um marco também da presença do Império Otomano aqui. Então, quando eles conquistaram Istambul, né, que depois virou Istambul, mas antes chamava Constantinopla, e construíram essa mansão, esse império aqui, olha isso, gente. Ela é tão grande que você não consegue nem enquadrar ela direito. Não dá pra gente enquadrar ela no take. Ela é muito, muito, muito imensa. Então, foi como se fosse fincar, sabe assim? Chegar e fazer, ó, chegamos aqui. Aí construíram essa mesquita imensa. Agora bora entrar. Tô curiosa pra ver como é que é dentro. E a mesquita também, ela é conhecida como Mesquita Azul muito por conta dos azulejos que tem no interior dela. São mais de 20 mil azulejos azuis que vão dando esse tom que a gente consegue ver um pouquinho ao redor. Claro que a iluminação aqui confunde, tem esse tapete vermelho, mas nas paredes a gente vê muito desse azulejo. E é uma mesquita muito impactante. A gente entrou em muitas mesquitas desde que a gente começou a Rota da Seda, né? Sim. Albânia. Muitas. Começou lá na Bósnia. Kosovo. Mas igual essa aqui... Não, é. É difícil peitar essa aqui, né? Não é à toa que essa aqui foi um símbolo da arquitetura otomana por muitos anos. Ainda é, né? Ainda é. Ainda é um símbolo da arquitetura otomana. Realmente um rolê que vale a pena vir se você estiver passando aqui em Istambul. Ainda mais que é gratuito, né? Então... Aliviar um pouco o bolso, né? É, mas é muito bonito mesmo. Tô impressionado, assim, você entra, meu Deus, caramba. E tem umas colunas de mármore aqui que, gente, eu fico imaginando para trazer isso para cá. Que loucura. E aqui, ó, como vocês podem ver, tem muitas pessoas aqui. Aqui é a parte de oração, né? Então a gente não pode entrar. Mas desse lado aqui, ó, quantos turistas, quantas pessoas visitando.
gente voltou pro bairro que tá mais próximo agora da casa, que é também aqui perto da Torre de Galata. E vamos procurar um lugar para jantar, forrar o bucho, que agora a fome bateu. E a gente já caminhou mais de 10 km hoje, mesmo usando transporte público. Então, se isso aí não render um like, eu já esqueço já. Esquece, nada vale. Aqui a gente já consegue ver um pouquinho da Galata Tower, né? Um dos pontos mais altos aí de Istambul. Nossa, e a fila para entrar aqui, ó. Tome fila. Eu não sei se é a fila para entrar ou se é para comprar ingresso, mas eu sei que se comprar o ingresso no site, eu acho que você evita um pouco de fila, pelo menos. A Galata Tower, ela é meio que um ponto de localização da cidade, né? Então aqui vai ter muito restaurante. Se liga nessa rua que eu vou mostrar aqui. E esses lugares estão bombando porque todo mundo quer tomar um cafezinho com a Galata Tower de fundo. Olha o tanto de gente. Aí o povo pega a sobremesa, faz uma... Tudo que é instagramável. A confusão. Mano, a Prada não, é bonita, né? Ó a vista aqui atrás. É lindo, vai. Eita. Çorba? Yes. Lentil soup, mixed vegetable crab soup. One. Uma sopona. Soponazaça. Será que eu pego de frango também ou não? Okay. And Tavuk, né? tavuk, yeah, chicken in here. Chicken leg and this chicken breast. Chicken wrap, perfect. This mashed potato and mixed vegetable. Potatoes, carrots. Potato, eu quero Yeah. pegar dois, né? Um pra você e um pra mim. Rensga, é uma grandona. Okay, chicken. Deixa que eu ler. Lady, going to save bread soup. Yeah, please. ok. Vai, Fabinho, se tem um tem que a gente tava com saudade, é comida por quilo. Aqui não é por quilo, mas dá pra matar um pouquinho a saudade porque você pega a porção. Então, por exemplo, a porçãozinha de sopa, né, é 2 euros. Esse frango aqui foi 5 euros, se eu não me engano. O meu foi, eu não lembro o preço em euro, eu lembro o preço em lira turca. 350 e 100 o arroz, são 450 os dois. Aí esse que a gente parou tem bem cara de comida caseira, né? Mas a gente viu uns outros que tem muitas opções, assim, tem tipo várias. Aí você pode pegar e vai juntando. A gente tentou fazer isso em um restaurante turco quando a gente estava Na Bósnia, Sarajevo. Na Bósnia, né? Sarajevo. Só que aí o cara deu umas porções gigantes, a gente achou que era um negocinho assim, aí veio tipo um monte de comida e teve que levar pra casa. Dessa vez aqui deu uma porção certinha, porque a gente conseguia ver a porção antes de pedir, né? Tá maravilhoso, divino. Carninha com gostinho de tempero caseiro. O arroz é meio... não é doce. Doce? Mas é meio... Experimenta esse arroz pilaf, que chama. Eu esqueci o que é esse cabelinho aí. Que é isso? Tipo parece tipo um noodles. Mas não tá doce, amor. Tá muito gostoso, inclusive. Não, tá gostoso. Não tô falando que tá ruim, não. Parece que tem noz moscada. Parece que tem algum tempero diferente, sabe? Eu Que não a sei gente nem... não tá acostumado. Não sei identificar, eu sei que tá bom. Isso é o que mais acontece. A gente come umas paradas, às vezes a gente nem sabe o que tá comendo. O importante é não fazer mal e tá gostoso. E até agora, não passamos mal na Rota da Seda, hein?
Só porque eu falei que ia ver que daqui a pouco a gente vai falar. Ai, que ódio. Cadê a madeira? Não é hora de gastar o seguro viagem. Não é hora de gastar. Istambul tem 15 milhões de habitantes. É imensa. Mas de alguma forma, ela não me assustou igual as outras grandes cidades. Eu vejo o caos. Motos em ruas peatonais costurando o trânsito de pessoas, crianças se pendurando atrás do bondinho, centenas de baklavas em cada esquina, assim como donos de kebabs rodopiando sem parar. Barulho de obra para todo lado e vendedores gritando promoções. E tudo isso misturado com o som das chamadas de orações das milhares de mesquitas. Mas no meio disso tudo, eu encontro pontos de calmaria. Eu vejo gatos espalhados pelas ruas tirando cochilos entre carinhos. Comidas de encher os olhos e o coração. Dezenas de pescadores aguardando pacientemente o peixe morder a isca na ponte de Galata. Eu vejo meu vizinho cortar madeira no quintal de casa e o meu outro vizinho cantarolar toda manhã. Istambul te surpreende. É entrar numa construção de caravansarai de centenas de anos. Ver que os comerciantes seguem a todo vapor desde a sua fundação. É poder ver a história com os próprios olhos, sabe? E no meio da multidão, ainda se deparar com artesãos mantendo seus trabalhos vivos. Algo cada vez mais raro. Até quando veremos cenas como essa? Istambul tem uma calmaria no meio do caos. Tem rastros do passado com toques do novo. Algo me diz que vamos gostar e muito da Turquia. Esse é só o começo.